Argentina, 16 de junho de 1955. Durante uma manifestação pró-peronista, 30 aviões das Forças Armadas bombardearam a Praça de Maio em Buenos Aires. Naquele dia, a morte caiu do céu, de forma repentina, as ruas cobertas com os corpos de homens, mulheres e crianças. 308 fatalidades identificadas e várias outras sem identificação. Essa foi uma nova tentativa falha de um golpe militar, que enquanto naquele mês falhou, na sua próxima tentativa tiraria Perón do poder. Uma invasão surpresa que levou a Argentina a um período de instabilidade social que até o começo da década de 80 faria o país viver o seu período mais sangrento. Em 1958, 3 anos depois da Praça de Maio, mas ainda assim, 20 anos antes da Guerra Suja, Hector Germán Oesterheld escreveria talvez o magnum opus da ficção científica sul-americana, sem dúvidas a mais importante da Argentina. A história de uma invasão repentina que começa com uma neve mortal que cai de surpresa e enche as ruas de corpos, e a chegada de invasores que aos poucos dominavam Buenos Aires em uma guerra brutal contra a resistência humana. Oesterheld criava então um símbolo que parece ter previsto não só a história do seu país, mas também a sua própria, em detalhes perturbadores. Poderia um escritor ter tido uma visão do seu próprio futuro? Ou teria ele criado um símbolo tão poderoso que até o próprio criador foi compelido a seguir o destino de seu herói? O Eternauta é uma das mais fascinantes histórias já escritas na ficção científica, e sem dúvida uma das mais poderosas, mais comoventes e mais marcantes. Inspirado por A Guerra dos Mundos, Oesterheld criou a sua invasão para falar sobre o poder da união entre pessoas, o poder do cidadão comum e a lembrança de que nos nossos piores momentos, durante os mais sombrios atos, a solidariedade e a perseverança sempre vão aflorar dentro do coração humano e nos dar a chance de lutar por um futuro melhor. O Eternauta é uma das maiores histórias dos quadrinhos, dentro e fora das suas páginas, uma que se tornou um símbolo que ainda é encontrado nas paredes de Buenos Aires. Uma história de invasão alienígena de tirar o fôlego, que em sua simplicidade entrega uma narrativa exuberante de aventura e que com o passar do tempo só se mostrou cada vez mais necessária. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos explorar uma verdadeira obra-prima e a sua assustadora semelhança com a vida real do seu criador e também de todo um país. Hoje vamos explorar a eterna viagem em busca de esperança, paz e liberdade feita pelo grandioso Eternauta. A história do Eternauta começa em 1959, quando o próprio Oesterheld recebe uma visita inesperada. Um homem simplesmente se materializa na sua frente. Um fantasma? Não, quando ele olha mais de perto ele percebe que aquele ser é real e tangível, e logo o visitante parece surpreso, mas feliz de estar na Terra. Esse misterioso viajante é Juan Salvo, agora chamado de o Eternauta, o viajante da eternidade. Condenado a vagar pela eternidade, como ele mesmo diz, ele precisa continuar procurando, procurando e procurando. No entanto, ele promete contar a Oesterheld toda a sua história e como ele chegou até aquele ponto. Salvo conta a história de que, na década de 60, ele estava jogando truco com seus 3 melhores amigos no sótão, enquanto a sua filha e esposa estavam no quarto. E apesar de serem brevemente atrapalhados pelo anúncio dos testes nucleares dos Estados Unidos não tão longe da costa argentina, eles logo deixam de lado a notícia, já trazendo um dos temas que Oesterheld explora em O Eternauta, que nós sempre nos adaptamos às dificuldades e aos horrores, a morte e o terrível eventualmente se torna trivial e nos torna passivos aos maiores horrores possíveis. Mas não demora muito para eles escutarem um estrondo vindo de fora, e ao olhar pela janela, eles descobrem um cenário assustador. A cidade parece coberta de neve, uma neve que brilha com uma cor alienígena, e o que ela encosta, morre, como é provado quando Polsky, amigo de Salvo, tenta correr para casa, preocupado com a sua família, logo caindo imóvel na rua. Presos dentro de casa, Juan Salvo, seu amigo professor de física Favalli, o banqueiro aposentado Lucas, a sua esposa Helena e sua filha Martita precisam pensar em como conseguir suprimentos para não morrerem de fome em breve. Eles sobreviveram porque a casa estava toda fechada e a neve mortal precisava entrar em contato direto com o corpo para causar alguma fatalidade. O que faz Fava perceber que não estão lidando com uma poeira radioativa, mas sim algo muito mais sinistro. O primeiro terço de O Eternauta é bem diferente do que você pode esperar de uma história de invasão alienígena, com a neve mortal sendo o principal antagonista do começo dessa história. De início nem parece que é uma invasão alienígena, mas sim uma narrativa de desastre ambiental, sobre seres humanos tendo que lidar com um fenômeno natural incompreensível. E é nessa primeira parte que Oesterheld começa a falar sobre o foco de O Eternauta, mesmo que na época para ele fosse um foco acidental. O verdadeiro herói de O Eternauta é o heroísmo coletivo, um pedaço da humanidade. Isso reflete, mesmo sem ser minha intenção, uma das minhas maiores convicções. O único herói verdadeiro é o herói em masse, nunca o herói individual, o herói solitário.
Ao fazer roupas para isolar seus corpos da neve, usando os recursos da oficina de hobbies que Salvo tinha em sua casa, os sobreviventes podem sair de casa e buscar suprimentos. Mas Fava aponta que, antes de água, antes de comida, o mais importante é conseguir armas. Porque sem lei, sem ordem, logo a sociedade se tornaria a lei da selva. O mais forte para sobreviver vai sempre destruir o mais fraco. Logo nós vamos competir por comida, por remédios, por tudo. Logo será a lei da selva, cada um por si, matar ou morrer. E vemos isso sendo refletido na vida desses sobreviventes de diferentes maneiras. Lucas até mesmo chega a propor a Salvo que eles tomem cuidado com Favale, já que ele era o mais forte e o mais inteligente do grupo, e portanto poderia tentar se livrar deles uma vez que ele tivesse todos os recursos que precisava. Um medo que ignorava completamente a amizade, a história dos dois, do companheirismo. Um medo que nos torna egoístas. Quando em situações difíceis, quando cercados pela necessidade de sobrevivência, nós nos tornamos individualistas. A nossa sobrevivência acima de tudo. O que é uma dicotomia, porque o que é mais fraco do que a força de apenas um? Juntos somos mais fortes, mas o medo nos vira uns contra os outros, que é exatamente o que Lucas descobre ao ser apunhalado pelas costas por um outro sobrevivente, igualmente assustado e tentando sobreviver. Tal como outros personagens de Osterheld, como Bull Rocket e o Sargento Kirk, Salvo é a prova de que, diferente do que Favale diz, não são apenas aqueles que podem cuidar de si mesmos que sobrevivem, mas aqueles capazes de cuidarem e serem cuidados pelos outros. O próprio Salvo é salvo e salva várias vezes durante toda a história. O destino de Buenos Aires não está apenas na mão de um único super-herói, de um único grande gênio, mas sim em todo um grupo capaz de se sacrificar para salvar quem está do seu lado. Mas Eternauta, até que com bastante empatia, sempre volta para nos lembrar que essa união acaba sendo sempre bem frágil, principalmente diante do medo, que a lógica fria da sobrevivência acaba nos separando e eventualmente nos enfraquecendo. Logo o outro caminhão se perdia na neve. Logo à frente, era deprimente ver que não existia solidariedade entre os sobreviventes. Os poucos humanos que passaram por esse incrível desastre agiam como animais famintos. Osterheld imaginou seu Eternauta como uma figura similar a Robinson Crusoe, mas em suas próprias palavras, em vez de perdido e cercado pelo mar, Salvo está perdido em meio a um mar de morte. No entanto, disposto a fazer o melhor pelas pessoas ao seu redor, principalmente a sua família. E a descrição de Osterheld junto das imagens do também lendário Francisco Solano Lopes pinta um cenário desolado realmente angustiante, realmente assustador, e é possível sentir o desespero da situação. É uma história desoladora de desastre. No entanto, ela dá uma segunda guinada após Salvo, Favale e o garoto Pablo. Vem um objeto esférico caindo do céu, lentamente, não caindo, pousando. Então eles encaram a realidade de que estão não em um desastre ambiental, mas sim no meio de uma invasão por seres superiores. Seres superiores que com apenas um facho de luz de suas armas conseguem derrubar aviões de guerra. Mas a sorte de Salvo e seus amigos também dá uma melhorada, quando eles descobrem que parte do exército também sobreviveu e está reunindo civis para um contra-ataque contra os invasores, indo em direção às esferas com seus tanques e metralhadoras. E aqui vemos uma mudança no sentimento dos sobreviventes, outrora lutando uns contra os outros, como lobos famintos. Uma vez vendo uma dose de esperança, eles se tornam organizados. Eles se tornam uma milícia, agora comandada por Salvo. Um grupo formado por camaradas dispostos a lutar um pelos outros, e com isso até mesmo desafiar o temido lançador de luz dos aliens. Mesmo com Salvo sabendo que a sua milícia estava sendo usada como bucha de canhão, indo na ponta da lança porque um soldado treinado valia 10 vezes um civil, isso não abate a união entre ele e seus homens. Apenas algumas horas atrás nós estávamos caçando uns aos outros como animais, matando à primeira vista. Cada sobrevivente, um inimigo. Agora, sabendo que os inimigos são os invasores, nós nos tornamos irmãos. Precisou de uma catástrofe tão grande para a humanidade se lembrar do que nunca deveria ter esquecido. Apesar de ter uma visão cínica da humanidade, algo similar ao que distopias dos anos 70 fariam, principalmente em Mad Max, o Eternauta associa esse cinismo ao medo e à solidão, ao isolamento em meio ao mundo assustador, e não à pura maldade. Ele lembra que no fim, com um pouco de organização, o professor, o banqueiro, o fabricante de bateria, o metalúrgico, o ajudante da loja de ferramentas, o major, não são mais os seus meros papéis individuais. Eles são uma força poderosa, unida, que não só protege um ao outro com ferocidade, mas consegue garantir não só uma, nem duas, nem três, mas 4 vitórias contra os terríveis invasores poderosos. O Eternauta nos lembra que a nossa maior arma não é a metralhadora, o tanque, o avião, ou até mesmo a temida e poderosa bomba atômica, mas o espírito humano, a nossa resiliência, não de sobreviver a todo custo, mas sim de se unir contra qualquer inimigo, independente das chances de vencer, a força de que, eventualmente, lembramos que todos somos irmãos.
E vale lembrar que, apesar de toda essa mensagem, Osterheld é um mestre nos quadrinhos de aventura e de guerra. Foi o seu grande veículo para o sucesso. E tanto os cenários que ele cria quanto a arte naturalista de Solano Lopes para as cenas de combate são realmente incríveis. A fluidez da escrita junto da arte faz desse quadrinho de 58 uma obra no topo do cenário mundial dessa mídia, até à frente do que estava sendo feito no mercado norte-americano. Não é à toa que Osterheld e Eternaut, em grande parte, foram grandes responsáveis pela era de ouro dos quadrinhos na Argentina. Mas como toda boa história de guerra, precisamos de um inimigo. Ou como toda boa história de invasão, precisa de seus invasores. A história de Osterheld é muito inspirada por A Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Mas ele leva isso para níveis muito mais assustadores, aproveitando também do terror cósmico não só para aumentar o terror da sua história, mas para comentar sobre a verdadeira natureza dos algozes da humanidade. Com um pequeno exército montado, sem saber se o resto do mundo ainda estava de pé, os sobreviventes de Buenos Aires acreditam que é melhor atacar os invasores antes que eles consigam fortalecer sua posição. E após um desastroso primeiro encontro com o lançador de luz destruindo o tanque que dava apoio à milícia, os humanos encontraram com os invasores pela primeira vez. Com um pouco de estratégia e com bastante artilharia, os humanos conseguem acabar com boa parte dos besouros, que apesar de ferozes, são bem vulneráveis a tiros. Logo se nota que os besouros não parecem completamente autônomos, parecendo robôs, recebendo ordens. Logo eles descobrem que os insetos são, na verdade, escravizados por um dispositivo preso em seu corpo, similar a uma antena. Os besouros não eram os invasores, mas sim estavam sendo controlados pelos invasores. Junto do metalúrgico Franco, salvo em uma missão de observação, consegue se aproximar de uma das posições de comando dos aliens, onde descobrem que agora os humanos também estavam se tornando robôs dos alienígenas, controlados da mesma forma que os besouros, com olhares vazios e expressões frias, robôs incapazes de pensar por si mesmos, agora fazendo absolutamente tudo o que lhes é mandado, pensando o que os seus senhores pensam, sendo fantoches sem vontade própria, repetindo palavras como papagaios, atirando contra aqueles que seus novos mestres ordenam. Salvo e Franco então tem um vislumbre das mãos que estão controlando os robôs da invasão, uma mão surreal, mas com alguns traços humanos. Quando são capturados ao tentar destruir o posto de comando, temos o primeiro encontro com os controladores dos besouros. Os Mãos, humanoides cheios de dedos que com seus grandes painéis dão ordens para toda a invasão, para todos os robôs e até mesmo para a neve que vimos caindo. Acreditando estar tudo perdido, salvo certo de que se tornaria um deles, acaba sendo salvo por Franco, com um plano de se fingir de morto para ganhar uma brecha e atacar aquele alienígena, garantindo aos humanos o primeiro prisioneiro de guerra inimigo. Mas quando o prisioneiro começa a despertar, o Mão parece estar morrendo, fraco e com um semblante longe de combativo. Então ele explica: nós Mãos viemos de um planeta coberto de neve. Não há nada mais belo do que as nossas geleiras, o jeito que a luz dos nossos dois sóis refletem nas montanhas congeladas. Mas um dia eles chegaram, eles nos derrotaram. Eles são ódio cósmico, eles querem todo o universo para eles mesmos, eles nos fazem destruir e matar uns aos outros. O Alien explica que os verdadeiros invasores são apenas chamados de eles, usando as mãos para escravizar os besouros e também os Gurbos, as mais ferozes criaturas do universo, em uma guerra intergaláctica para expandir o poder dos invasores, o seu império, seu território. Ele explica também que quando jovem, os eles implantam nos mãos uma glândula artificial que ao reagir à adrenalina liberada pelo medo, os matam envenenados. Sendo assim, eles são controlados através do medo de sentir medo. Por isso eles são tão obedientes, por medo da consequência do que vai acontecer se eles desobedecerem, o medo de simplesmente pensarem nisso. Desobedecer significa sentir medo, medo das repercussões, e medo significa minha morte. Com um dos Mãos dizendo que seu único luxo na vida é saber que, quando ele está nos braços da morte, ele pode desobedecer, trair seus senhores, que no fim das contas eles podem sentir medo, mas que pelo menos eles morrem livres. Enquanto essa é uma parte da história que muitas vezes é interpretada como conflito de classes, Osterheld está comentando sobre a própria natureza do conflito, da guerra, algo que é muito comum em seus trabalhos anteriores, colocando simpatia entre quem está no combate e colocando a culpa em quem está no poder. Muitas vezes aquele inimigo que você vê é só mais um robô, controlado pelas ideias superiores que ele nem entende, ou então é apenas um escravo de seu medo. Os eles, nunca revelados na história, são criaturas cósmicas, sem forma, sem nome, sem explicação, são apenas ódio cósmico e nada além disso. E ele aproveita essa simpatia de entender que soldados são apenas peões na mão dos inimigos para falar
de novo sobre a solidariedade, com Franco carregando o mão que estava morrendo no subsolo para a superfície, para que ele pudesse ver as estrelas uma última vez e sonhar com a sua casa nos seus últimos minutos livres. Você morrerá em paz, mão, olhando para o céu. Vocês não são os nossos inimigos. Eles são. Osterheld mostra como os invasores usam de forma muito efetiva o medo para vencer a resistência humana. Também um comentário direto sobre as incontáveis vezes que a liberdade foi ameaçada, sempre usando o medo como uma ferramenta de controle, com o inimigo usurpando aquilo que nos dá medo para nos dividir e nos fazer atacar uns aos outros. Você tem medo da violência? Então eles falam, esse grupo está causando a violência urbana. E então você os ataca. Você tem medo de uma crise econômica? E eles falam, esse grupo está causando a crise econômica. Então você os ataca. E sendo assim, nós lutamos a guerra para eles, atacando uns aos outros, atacando os nossos semelhantes, em vez de unir armas e atacar uma única direção. Quando os besouros começam a falhar, quando os discos voadores também começam a cair, e os humanos parecem estar seguros dentro do estádio River Plate, os eles lançam contra o exército humano as nuvens alucinógenas, que fazem as pessoas verem seus maiores medos diante deles, os deslocando da realidade. Até mesmo Salvo fere gravemente seus colegas ao ver a sua esposa e filha em perigo, mas não era nada mais do que uma ilusão para dividir e conquistar. Atraídos para uma armadilha feita por prédios caídos que direcionaram os humanos para um caminho específico, o medo novamente se torna uma ferramenta. Ao fazer os humanos alucinarem com chamas ao seu redor, o exército, que até o momento se mostrava organizado e unido, e por isso estava vencendo, se desespera. Novamente, o desespero pela sobrevivência torna cada um sobrevivente individualista. E na ideia do cada um por si, todos acabam afunilando os tanques, jipes e caminhões, facilitando para os aliens exterminarem a resistência. Salvo sobrevive única e exclusivamente porque ele ficou para trás para salvar Favale, mesmo com todos os outros falando que era tarde demais. E parte da sua milícia sobrevive porque eles não queriam deixá-lo para trás. A solidariedade o salvou. Aos poucos, os que sobrevivem acabam caindo na luta contra os besouros, ou então durante a chegada dos terríveis Gurbos, criaturas blindadas gigantes que tremem o chão e racham o concreto ao andar, com apenas Salvo, Franco e Favale sobrando no fim das contas. Mas mesmo querendo apenas voltar para casa e reencontrar Suelene e Martita, Salvo decide junto de seus companheiros que talvez seja melhor chegar mais perto dos eles, tentar descobrir mais sobre essas criaturas. Afinal, eles podem ser os únicos humanos que têm algum tipo de informação em como vencer os invasores. E isso se torna ainda mais importante porque eles começam a notar que mísseis, possivelmente nucleares, estavam sendo lançados contra Buenos Aires, mas eles não estavam explodindo, possivelmente por causa de interferência dos aliens. Fava, Salvo e Franco chegam ao centro da invasão. Os eles estão dentro de uma esfera brilhante, cercada por Gurbos, homens-robô, besouros e os mãos. E até aqui nesse momento, o quadrinho questiona, seriam eles os reais invasores ou até eles teriam seus mestres? E enquanto essa é uma interessante questão filosófica e que brinca com o terror cósmico que Osterheld estava trabalhando, esse é também mais um paralelo não acidental com o próprio período que a Argentina viveria anos depois, com a junta militar, parte da Operação Condor, sendo praticamente um fantoche de outros poderes que financiaram os golpes militares em toda a América do Sul. Então, o Eternauta pergunta, é possível vencer uma invasão se você nem ao menos sabe quem realmente está a comandando? Cercados por homens-robôs, besouros e um campo de força, os três tentam um último ataque desesperado, com Franco percebendo uma estátua que poderia ser um ponto fraco na esfera dos eles. E com alguns acertos com seu lança-míssil, Franco consegue abrir um buraco na esfera, fazendo com que a nossa atmosfera mate o que estivesse lá dentro. E com isso, uma onda de medo passa pelos mãos, que logo começam a ser envenenados pelas suas glândulas artificiais. Então os besouros, homens-robôs e Gurbos, sem controle, ficam lá, parados, enquanto os mãos, caídos no chão, cantam suas canções de morte nos últimos minutos de sua vida. Porém, minutos livres. Essa vitória parece ter assustado os invasores, que começam a levantar suas esferas brilhantes e sair de Buenos Aires. Voltando para casa, com o centro da cidade agora destruído, Salvo se reencontra com Mosca, Pablo e outros sobreviventes que ele pensou terem morrido na armadilha dos invasores. E mais uma vez, parece que a sorte dos humanos começa a mudar, quando um grupo de sobreviventes chega na casa de Salvo, que está sendo atacado por um Gurbo, que logo é derrubado por uma figura que está escondida no canto. Um mão, vivo, que significa que ele não teme a rebelião, e está disposto a ajudar, com equipamentos capazes de derrubar até as maiores armas dos eles com facilidade, finalmente sinalizando uma união entre as espécies que poderia causar uma verdadeira revolução. Mas é claro que os eles sabiam disso, e logo a neve mortal começa a cair novamente.
voltando a cobrir Buenos Aires. E novamente a humanidade fica encurralada, lutando para sobreviver como animais famintos. Novamente a união se enfraquece e a solidariedade desaparece. A última esperança da humanidade surge quando o rádio finalmente volta a funcionar, com uma voz calma afirmando que os humanos conseguiram controlar a neve para criar zonas livres para reunir os sobreviventes e reorganizá-los. Salvo, Favalli e Franco, agora com Helena, Martita, Mosca e Pablo, tentam mais uma vez fugir da invasão, tentando chegar nessa tal zona livre. Mas ao chegar lá, os soldados eram homens-robôs, dessa vez com sistemas de controle disfarçados de armas. A humanidade havia perdido, só sobraram os invasores, e só resta a Salvo tentar fugir dali em uma tentativa desesperada de controlar uma das naves dos aliens. Mas ao puxar as alavancas para tentar ligar a máquina, vem um clarão, e Salvo se vê em lugares estranhos, vendo os canhões de uma guerra antiga, um dinossauro gritando de medo, foguetes sendo lançados em um mundo tecnológico, e por fim, um planeta vazio, onde um solitário Mão explica que ao ativar a máquina voadora, Salvo também ativou a máquina do tempo que fazia parte do seu motor, e isso o colocou fora de seu tempo. O Mão ancião explica que, enquanto a Terra foi perdida, enquanto todos os seus amigos se foram, o esforço de Salvo não foi em vão, porque ele era um exemplo para outras espécies inteligentes de que ainda há quem esteja disposto a lutar contra eles, e tem gente disposta a proteger o universo do ódio cósmico dos invasores. Você logo vai entender, Juan, assim como há entre a humanidade a solidariedade, além do senso de família ou nacionalidade, você verá também que há solidariedade entre os seres inteligentes do universo. Apesar de sermos muito diferentes, compartilhamos de lealdade com todos aqueles que possuem o espírito de luta. Com isso, Salvo se torna o Eternauta, perdido no tempo, tentando alertar os outros sobre os eles, sendo um exemplo de que é possível lutar contra os invasores, mas principalmente vagando por incontáveis planetas, incontáveis eras, procurando por Martita e Helena, também perdidas no tempo. Com o passar das décadas, tanto na Argentina quanto no resto do mundo, Juan Salvo, em sua roupa de proteção improvisada, se tornou um símbolo do poder da pessoa comum, que decide lutar contra forças maiores, do poder que a união entre raças, espécies, profissões, qualquer tipo de inteligência tem. É, no fim de tudo, um símbolo da simples resiliência da humanidade diante da aversão, da resiliência e da solidariedade, que mesmo dormente em cada um de nós, é a nossa maior arma. Da mesma forma, Salvo também se tornou um símbolo da dor, daqueles que, como Eternauta, passaram o resto de suas vidas procurando por aqueles que foram tão brutalmente tirados deles. Um símbolo para nunca esquecermos das guerras que travamos e das pessoas que perdemos no meio do caminho. O Eternauta é uma das mais comoventes histórias da ficção científica e também uma das mais bem escritas e desenhadas. Enquanto ela tem um defeito de apostar muito em ganchos, mas isso é porque ela foi serializada, então dá para entender o porquê desse formato, no fim, é uma história de invasão alienígena muito bem escrita, aterrorizante e muito fluida. Ela é arrepiante, mesmo se ignorarmos todo o seu contexto histórico. Mas essa não seria a última vez que Osterheld lidaria com o Eternauta. Após o grande sucesso inicial, ele voltaria ao personagem. E é aqui que as histórias de Osterheld e Juan Salvo parecem cada vez mais ligadas. Em 1966, a Argentina enfrentaria um novo golpe de Estado, e os militares, por sua vez, dariam golpes entre si, não só criando um período de instabilidade, mas também de extrema violência e repressão contra qualquer resistência, o que obviamente ia contra tudo o que Osterheld acreditava. E tal como seu Eternauta, ele tentaria mostrar, através das suas páginas, que era possível enfrentar esse poder sinistro. E em 1969, ele voltaria para o seu principal trabalho, com um remake de O Eternauta, que eventualmente seria conhecido como Eternauta 1969. Osterheld decidiu contar a mesma história, aproveitando toda a força e os temas que ela já tinha. Dessa vez com arte de Alberto Breccia, um dos maiores artistas não só da sua época, mas de toda a história. O uso de preto e branco de Breccia em O Eternauta 1969 estavam décadas à frente do que seria feito no mercado norte-americano e britânico. É um quadrinho exuberante e muito impressionante. E dessa vez, Osterheld deixa bem claro a intenção do seu quadrinho. A outrora história universal sobre resistência e união agora ganhava ares completamente argentinos, ligados ao que estava acontecendo ali naquela década. Salvo dessa vez sendo mais do que um sobrevivente, mas um militante que muitas vezes leva o combate direto aos invasores, demonstrando excitação na raiva que ele sentia para lutar contra eles. Mas há também um ressentimento que pinga em várias páginas. A história mostra que os aliens chegaram na Terra e até os próprios personagens ignoraram a sua chegada. Ignoraram o problema até ser tarde demais e a morte começar a cair do céu.
Essa versão também expande um pouco mais na participação dos outros países em toda a situação. Quando os aliens se mostram adversários grandes demais para a poderosa América e para a implacável União Soviética, os dois grandes poderes oferecem a América do Sul para os alienígenas, completamente ignorando o genocídio, a guerra, os terrores que aqueles invasores estariam cometendo. Contanto que as duas potências ficassem seguras e protegidas desse terror cósmico. Osterheld aqui está criticando como os grandes poderes da época brincavam de xadrez com os países mais pobres, com a América do Sul sendo por anos playground dos países do norte. Agora eu entendo porque a ajuda não chegou. Não pode ser, Fava. Como poderiam os poderes globais nos abandonarem assim? O que é tão surpreendente, Juan? As grandes nações sempre nos tiveram amarrados sob seus pés. Antes dos invasores, eram os países nos explorando, as corporações internacionais. Suas neves mortais eram a fome, a pobreza, o nosso próprio egoísmo. A invasão é nossa culpa, por sermos fracos, lentos. O Eternauta 1969 não fez muito sucesso na época, criticado por ser muito confuso, principalmente por causa da arte. Como eu disse, era um quadrinho muito à frente de seu tempo, o que fez o público não gostar muito da leitura, e com Osterheld e Brescia se recusando a tornar o quadrinho mais comercial, a publicação foi cancelada. E com isso, a história de mais de 350 páginas foi reduzida para apenas 60 e poucas. Mas ainda assim, são 60 páginas fantásticas, transbordando os sentimentos que o original trouxe. Não é à toa que ele foi um grande sucesso no mercado europeu, e é um quadrinho cobiçado até hoje. Com a chegada da década de 70, e até com a volta da democracia em 73, a situação não melhorou. Juan Perón e a sua sucessora Isabel Perón colocariam em prática na sua dita democracia diferentes ferramentas de tortura, caça e extermínio de grupos anti-governo, como o Esquadrão da Morte Alianza Anticomunista Argentina, a censura da mídia internacional e várias outras ferramentas que daria todo o poder para que os militares mais uma vez tirassem os Perons do poder. O poder, o egoísmo, a arrogância e a tirania de um Estado dito democrático acabou os mordendo. A junta militar assumiria controle no país, declarando a sua guerra suja. Primeiro mataremos todos os subversivos, depois mataremos seus colaboradores, depois seus simpatizantes, depois os que permaneceram indiferentes e, finalmente, mataremos os tímidos. Solidário àqueles que agora eram jurados de extermínio, Osterheld se aliou ao grupo de guerrilheiros contra a ditadura, conhecido como Montoneiros. Suas 4 filhas seguiram o exemplo. Na clandestinidade, fugindo de cidade em cidade, de esconderijo a esconderijo, ele escreveria o Eternauta Parte 2, começando em 1975. Na segunda parte, o personagem passou a representar a nova militância do autor. Os aliens agora eram claramente os militares e o governo da Argentina, o governo que agora perseguia Osterheld. Em junho de 1976, sua filha mais nova, Beatriz, desaparece. Em agosto do mesmo ano, sua outra filha, Diana, grávida, desaparece. No começo de 77, Osterheld é preso semanas após se encontrar com Solano Lopes, que ainda estava desenhando o Eternauta 2, mesmo não concordando com a inclinação política que Osterheld levou o personagem dos dois. Mas ele manteve a vontade do amigo de publicar a sua história. Pouco após a prisão de Osterheld, sua filha, Marina, também grávida, desaparece. Sua última filha, Stella, é assassinada durante uma tentativa de sequestro pelo governo. Em O Eternauta Parte 2, Juan também perde sua família na luta contra os invasores, mas o personagem remói que o sacrifício que ele fez valeria a vitória que ele conquistou contra os terríveis eles. Era um sacrifício triste, mas que ele teve que fazer para lutar contra o massacre contra a Argentina e eventualmente a raça humana como um todo. Quando as últimas páginas de O Eternauta Parte 2 chegaram ao público, Osterheld já constava como desaparecido, possivelmente morto, mas o seu corpo nunca foi encontrado, assim como o de 3 de suas filhas. As últimas pessoas a vê-lo relatam que a sua saúde estava em péssimo estado. No entanto, que ele ainda fazia questão de cumprimentar os detentos novos, já que ele era o mais velho da prisão. Uma das detentas diz em carta que o velho continua escrevendo seus quadrinhos, que ninguém tem a intenção de publicar. Até hoje, ninguém sabe o paradeiro dos restos mortais de Osterheld, ou as circunstâncias da sua execução. A mídia dos quadrinhos tem os seus gênios e os seus charlatões, seus nobres e seus puxa-sacos, e ocasionalmente os seus heróis. Mas raramente ela tem mártires, o que faz de Hector Osterheld talvez o único.
Mesmo quem não concorda com a ideologia ou os métodos dos montoneiros, é difícil não respeitar e admirar o que Osterheld fez. Um homem que deu tudo o que tinha para lutar contra um dos regimes mais sangrentos da história da América Latina, que lutou pela liberdade que eventualmente a Argentina conseguiria. Uma luta que ele travou não apenas com pólvora e sangue, mas com tinta e papel, com o poder dos quadrinhos, com o poder da ficção científica, fazendo de Osterheld também um dos únicos mártires desse gênero. Eu não te falei como Eternauta acaba, não é mesmo? Após contar sua história, o Eternauta pergunta que ano eles estão, e o autor responde, 1959. Então ele percebe que ainda há tempo, e que ele pode ver a sua Helena e Martita de novo. Então ele corre para sua casa, seguido por um desesperado autor. Salvo, depois de tudo o que passou, depois de se perder procurando eternamente por aqueles entes queridos que sumiram diante de seus olhos, encontra sua família. Tão feliz que talvez ele tenha esquecido, talvez ignorado, toda a história que acabou de contar ao autor do quadrinho. Talvez o seu passado e futuro tenham se unido em um só, e por isso ele não sabia mais o que tinha falado. Quando o autor o pergunta se ele lembra da invasão, da guerra, das mortes que ele tinha acabado de falar, Salvo simplesmente diz não ter ideia do que ele está falando. E então, o protagonista, após tantos anos sofrendo em uma interminável luta, pôde voltar a encontrar todos aqueles que ele perdeu. Não mais um corpo desaparecido no espaço-tempo, mas novamente um marido, um pai, um homem livre. Algo que foi negado ao criador da história. Mas, tal como ele viveu, como o símbolo que ele criou, talvez em algum lugar, em algum momento, ele possa ter encontrado tudo aquilo que lhe foi tirado. É um final esperançoso, mas ainda com um gosto amargo, porque enquanto o Salvo volta para sua família, ainda há o perigo no futuro. O escritor com quem ele estava falando confirma que ele não alucinou, e o que o Eternauta falou para ele era verdade. Então ele questiona: o que eu posso fazer para prevenir esse horror? Será que eu posso prevenir esse futuro ao publicar tudo que o Eternauta me contou? Será que eu posso? Será que eu posso? A sua luta e a luta de todos os seus amigos e de todos os homens que lutaram contra a invasão não será em vão, apesar de que, para você, Juan Salvo, possa parecer. Porque essa luta ajudou a todos aqueles que lutam contra eles saberem que ainda há espécies inteligentes dispostas a lutar até o fim. O Eternauta é uma história maravilhosa, extremamente comovente, principalmente quando a gente sabe por tudo que o autor passou, por tudo que um país passou. É uma história verdadeiramente única, dentro e fora dos quadrinhos. E é honestamente uma das mais poderosas da ficção científica, definitivamente uma das mais corajosas. E apesar de ter falado bastante sobre a história, eu deixei muitos detalhes de fora, muitos mesmo. Detalhes impressionantes, detalhes incríveis, e uma narrativa que eu genuinamente acho fascinante. Por isso eu recomendo que, mesmo vendo esse vídeo, leia o Eternauta, porque eu tenho certeza que ainda será uma experiência fascinante. Infelizmente, esse é um quadrinho que está fora de circulação no mundo inteiro, é bem raro você conseguir achar um exemplar dele. Mas enquanto eu estava trabalhando na edição desse vídeo, o Pipoca Nanquim anunciou que vai trazer para o Brasil a versão definitiva de O Eternauta, uma versão que foi aprovada pela própria família de Osterheld. Então eu fico muito feliz, porque logo teremos a oportunidade de ter um dos mais importantes e mais belos quadrinhos da ficção científica aqui no Brasil, numa edição completamente nova e completa. Além, é claro, de uma adaptação da Netflix que está para chegar. Essa é uma produção argentina, portanto eu tenho bastante fé de que ela vai ser mais próxima do quadrinho. E com isso temos tudo alinhado para lembrarmos de uma história que nunca deveria ter sido esquecida. Sendo assim, só me resta agradecer a sua presença aqui comigo nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e continue acompanhando o Central Pandora para receber entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos, Nostromo, Mestre J e Joel Melo, os membros da ponte de comando Daniel Souto, Saren e Pedrox, e os oficiais de ciências Marco Juliano, Alex Rogério, Master K, Edson Haroldo e Bianca Conson Magno.